Em João capítulo de número 6, Jesus afirma sobre si mesmo: eu sou o pão da vida. E a seguir, eu quero refletir com você a respeito desta tremenda verdade. Em João capítulo de número 6, Jesus realiza o famoso milagre da multiplicação de pães e sacia uma multidão faminta. Então, diante disso, o povo vai à procura de Jesus, se aproxima dele ali, mas não por um interesse espiritual, porque ele era o Messias, porque ele havia feito aquele milagre, mas sim por uma motivação meramente carnal e material, por causa do pão. E então por isso que Jesus exorta aquela multidão, nesse mesmo capítulo 6 de João, versículos 26 e 27, para que eles não trabalhassem pelo alimento que passa, mas pelo alimento que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem, ele mesmo, poderia lhes dar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o alimento que eu tenho para vocês, o pão que eu tenho para vocês, é superior ao pão físico que eu acabei de multiplicar. É depois disso que questionam a Jesus a respeito de qual era a sua obra e o que ele faria para que vissem e acreditassem nele, e nisso citam o maná que Deus milagrosamente enviou no tempo de Moisés e saciou o povo. Jesus novamente eleva o tom e o nível da conversa, dizendo que não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas, versículo 32 de João 6, é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, no verso 34 de João 6, eles suplicam: Senhor, dá-nos sempre deste pão. É aí que Jesus encontra o momento oportuno e se autoproclama no versículo de número 35 como sendo o pão da vida. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e aquele que crê em mim jamais terá sede. Segue-se a partir daqui um longo e profundo discurso, onde Jesus dá destaque, onde Jesus enfatiza que ele era e é o verdadeiro pão vivo descido do céu, superior ao pão que ele havia acabado de multiplicar, superior ao maná que desceu do céu no tempo de Moisés. E então eu e você temos a sublime oportunidade de hoje nos alimentarmos do pão da vida através da Eucaristia. Aqui atrás de mim, neste presbitério, está este altar, no qual a cada Santa Missa, Jesus se apresenta a cada um de nós como pão da vida que veio para nos alimentar. E já no Antigo Testamento nós encontramos muitas prefigurações, muitas figuras e referências a respeito do pão da vida, a respeito da Eucaristia. E então vem o cumprimento, pois aqui em João 6, Jesus anuncia ser ele mesmo o pão vivo descido do céu. E na última ceia, Jesus institui a Eucaristia. E desde o princípio da era primitiva, a igreja, ela obediente em celebrar esta instituição da Eucaristia, a igreja se alimenta do pão vivo descido do céu. Na primeira comunidade, Atos 2:42, já começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Lá em Atos 20, versículo de número 7, nós encontramos uma nova referência quando diz que no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, estando nós reunidos para partir o pão. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 15, o seguinte: e o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Então eu e você somos agraciados por podermos nos alimentar do verdadeiro pão descido do céu. E aqui eu quero trazer algumas aplicações em alguns tópicos. Em primeiro lugar, Jesus é o pão da vida, o pão da nossa salvação. O pão comum, o alimento comum nós comemos para a nossa sobrevivência nessa terra. Mas Jesus, como pão vivo descido do céu, é para nos dar vida espiritual e para nos alimentar para a salvação. Por isso aqui em João 6 ele dá tanta ênfase a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. Verso 40 de João 6, ele diz: é a vontade do meu Pai que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 51, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Verso de número 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Em segundo lugar, nos alimentar de Jesus, o pão da vida, nos sacia e nos dá vida espiritual, como eu falei. João 6,33, ele disse o seguinte: porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Verso de número 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele sacia da nossa sede e da nossa fome espiritual. Só o próprio Deus pode saciar esta fome espiritual que existe em mim e em você.
Em terceiro lugar, nos alimentamos de Jesus, o pão vivo descido do céu, para termos com ele comunhão. Por isso que o ato de nós recebermos Jesus na Eucaristia, nós chamamos na igreja de comunhão, porque verdadeiramente nós entramos numa profunda ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nós comemos o alimento físico, e este alimento ao ser ingerido, ele se espalha por todo o nosso corpo, ao nós termos comunhão com Jesus, ele se espalha também por todo o nosso ser. Nós podemos até afirmar, como Paulo em Gálatas 2:20, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por isso que Jesus diz aqui em João capítulo 6, verso de número 56, que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Há uma profunda sintonia quando nós, em estado de graça, nos alimentamos de Cristo na Eucaristia e deixamos que ele reine em todo o nosso ser. E é nessa comunhão que nós temos esta intimidade profunda com Cristo. É nesta comunhão que nós somos fortalecidos, que nós somos curados, que nós somos libertos e, acima de tudo, nós somos santificados, porque se o próprio Deus, que é santo, está em nós, a consequência disso será a nossa santificação. E em quarto e último lugar, receber Jesus como pão vivo descido do céu é firmar com ele um compromisso, é passar a ter um sério comprometimento com ele. A partilha do pão ou do vinho ou de qualquer outra refeição, no contexto dos povos antigos, geralmente era parte de um rito de aliança que estava acontecendo. Nós vemos isso acontecer, por exemplo, em Gênesis 26:30, Josué capítulo 9, ali dos versos 13, 14 e 15. Era parte de um rito de aliança, onde estava sendo firmado um pacto, um acordo, um comprometimento. E quando nós temos então os elementos do pão e do vinho, nós também precisamos entender que ali nós estamos sendo chamados a ter uma aliança, a ter um comprometimento, um compromisso com Jesus. E foi por isso que ele mesmo disse aqui em João capítulo 6, versículo 57, assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. E é exatamente por isso que nós vemos nesse mesmo capítulo 6 de João, muitos dos que seguiam Jesus indo embora, porque eles queriam ser meramente saciados. Porque eles até queriam, se entendessem de fato a mensagem espiritual, receberem os benefícios do pão da vida, mas ter compromisso com o pão da vida, aí já é demais. Por isso que muitos desistiram. E eu e você precisamos entender que receber o pão vivo descido do céu, Jesus, deve nos levar a um sério comprometimento com ele. Nós devemos passar a viver por ele, assim como ele se entregou por nós no pão, nós devemos nos entregar por ele. Que possamos receber o pão da vida, que nos dá vida, mas que também possamos dar a nossa vida por ele. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.